Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do De Portas Abertas, o melhor canal para quem quer comprar, vender ou investir no mercado imobiliário. Hoje, o nosso papo é com a Karina Ismanioto. Espero que eu tenha falado certo. É isso, Karina? É isso mesmo, acertou. Normalmente as pessoas não acertam, tá, Lucas? É, né? Difícil, diferente. Corretora de imóveis e uma das sócias fundadoras do grupo Ismanioto Imóveis, com mais de 13 anos de experiência, hoje ela se consolida como uma referência na comercialização de imóveis em nada mais, nada menos que Orlando. Sim, onde fica a Disney. Karina é assim com o Mickey, ó, pessoal. Além disso, Karina também é bacharel em administração pela Univale, é formada no curso técnico em transações imobiliárias pelo Instituto do Corretor e ainda tem licença para transações imobiliárias em Portugal pela Convictus Mediação Imobiliária Limitada. É isso mesmo, Karina? Isso mesmo. Prontinho. Ó, depois de dar esse currículo, eu queria em primeiro lugar, agradecer sua presença aqui conosco, sua disponibilidade de bater esse papo aqui no De Portas Abertas. E para começar, queria entender mesmo como é que foi o seu começo nesse mercado internacional. Como é que você chegou e começou mesmo a comercializar esses imóveis internacionais? Como é que tudo se deu aí? Vamos lá. Lucas, primeiro eu quero agradecer o convite. Eu digo sempre que é muito bom falar do nosso mercado. Sim. E eu sou corretora há 17 anos, né? Sou corretora há 17 anos. E no começo, Lucas, não tinham tantas mulheres que falavam no mercado imobiliário. Então, eu sempre pensava, poxa, por que que não tem uma voz feminina? Foi aí que eu entendi também o meu grande propósito, que é falar um pouquinho do nosso mercado e falar um pouquinho dessa profissão maravilhosa, porque essa profissão, ela mudou a minha vida demais, Lucas. Assim, eu sou muito grata à corretagem. Uhum. Posso contar um pouquinho, então? Pode? Deve. Então tá, Lucas, como é que eu iniciei? A Karina tem 44 anos, tem dois filhos, o Lucas, eu também Olha tenho o aí. Lucas e o Matheus, e eu vim de uma família mais simples, né, onde a gente não tinha tantas condições, e trabalhei em Brusque, que eu sou da terra do Velho da Van, vocês conhecem o Velho da Van? É interior de São Paulo, né? Não, perdão. É Não, no interior de sul, é Santa no Santa Catarina, Catarina, perdão. do Sul. Celso É Portiolli porque que o ama Luciano Hang Brusque. é isso, de Brusque, o Luciano hoje ele é a Aham. o nosso chaveirinho, né, que a gente fala muito dele por aí. E eu iniciei trabalhando em lojas, porque Brusque é uma cidade têxtil, né, onde Uhum. as pessoas trabalham com comercialização de roupas, e eu já era vendedora desde muito nova. E quando eu sempre quis ter uma vida melhor, e eu via que vender seria uma grande oportunidade para ter essa vida que eu queria. E aí eu nunca me esqueço, Lucas, que eu fui em uma das lojas de automóveis da minha cidade, na qual meu irmão mais novo trabalhava na época, e cheguei com o currículo na mão, né? Aí eles falaram assim: olha, Karina, infelizmente a gente não emprega mulheres, né? Olha que coisa. A vendedora são só homens. E eu fiquei muito chateada, porque eu pensei, nossa, eu só quero vender, né? Uhum. Porque vender carro é melhor do que vender blusinhas, né? Sim. E aí eu saí de lá muito decepcionada, achando, poxa, eu queria tanto, né, ser uma vendedora de automóvel e não deu. E eu fiquei nessa busca, poxa, o que a Karina consegue fazer de melhor? Foi aí que eu conheci a corretagem, fiquei apaixonada pela corretagem e iniciei na corretagem, onde eu fiquei 16 anos trabalhando em uma imobiliária, que é do Grupo Esmanioto, que era do meu irmão. E hoje, agora a Karina trabalha há um ano sozinha, né? Também, né? Com alguns corretores aí embaixo do meu guarda-chuva, mas é mais a Karina Esmanioto corretora. Uhum. Quando eu entrei na corretagem, na imobiliária, eu via um oceano azul, Lucas, porque eu pensava assim, nossa, vender é muito legal. Olha, eu posso vender, né? Ter uma comissão mais alta e posso ajudar mais pessoas. Então, a Karina sempre eu fiquei muito fascinada. Então, o que que eu fiz? Eu baixei a cabeça e fui trabalhar. No início, eu vendia imóveis, Minha Casa Minha Vida, na cidade de Brusque, né? Trabalhei lá por 10 anos e sempre de olho no litoral, que fica a 50 quilômetros de Brusque.
E eu nunca me esqueço, assim, Lucas, eu começava a vir para o litoral para conhecer as construtoras, para entender o que estava acontecendo aqui, e muitos corretores riam de mim. Ah, o que tu vai fazer lá? Tu nunca vai vender aqueles apartamentos, enfim. E eu comecei a mostrar um pouquinho mais a minha cara aqui no litoral. Uhum. E fiquei trabalhando em Brusque, porque lá em casa, não sei se na tua, né, Lucas, mas na minha tem muitos boletos, né? E eu trabalhava um pouco com Minha Casa Minha Vida e depois comecei a vender os imóveis do litoral. Hoje eu tenho um escritório em Balneário Camboriú, onde eu estou nesse momento, e Legal. também tenho um QG em Brusque, onde eu atendo a maioria dos meus clientes que querem comprar um imóvel no litoral. Mas surgiu, para te entender, como é que surgiu o mercado internacional? Quando eu casei, há muitos anos atrás, eu morava de favor em uma casa, né? E eu tinha um quadro dos sonhos, onde eu coloquei, onde naquele quadro, né, que era um quadro físico, eu coloquei a foto da Disney, né? E na época, né, meu ex-marido, a gente se dá bem, tá, Lucas? Na época, meu ex-marido olhou para mim e falou assim: Karina, como é que a gente vai para Disney se nós não conseguimos nem fazer uma casa, né? Uhum. Eu falei: não se preocupa, um dia nós vamos para Disney, eu falei para ele, né? E eu trabalhando como corretora, vendendo imóveis Minha Casa Minha Vida, onde a comissão era muito baixa, porém eu ganhava no volume. Chegou uma época, assim, Lucas, que eu vendia praticamente uma casa por dia, que Ah, eu já que tinha legal. pegado essa expertise de vender, Sim. que era fazer uma boa entrevista, era gerar uma experiência para o meu cliente e depois mostrar o imóvel. E eu nunca me esqueço, assim, levei toda a minha família para Disney, né? E na época meu filho menor falou assim: Nossa, mãe, graças a você a gente veio conhecer o Mickey, né? E aquilo foi muito gratificante porque eu pensei: Nossa, que bom, com o dinheiro do meu trabalho eu estou conseguindo proporcionar isso para minha família. E foi engraçado porque eu sou assim, Lucas. Eu vou viajar para qualquer lugar, eu sempre conecto com corretor e com consultora. Conheço o Uhum. mercado de Dubai, conheço o mercado de Nova York, conheço o mercado de Portugal. Ou seja, a Karina é daquelas que nunca para de trabalhar, né? Nunca, nunca. E eu vou para outro Aham. estado também, vou lá conhecer as construtoras, enfim. E aí eu nunca me esqueço que eu falei assim: olha, gente, eu quero conhecer muito um condomínio, né? Aí tinham mais pessoas comigo. Aí eles falaram assim: ah, Karina, conhecer condomínio? Eu falei: não, eu vou em todos os brinquedos, mas eu quero conhecer o condomínio. Sim. Aí eu fui e ninguém quis entrar na casa comigo, né? Aí eu entrei sozinha e falei assim: ó, imagina vender casas aqui na Disney, né? Eu venho para cá, passeio e ainda ganho dinheiro. Quer E foi combo daí melhor, que né? depois de algum tempo uma corretora acabou me achando no Instagram, né? E ela me contactou e me falou muito dos Estados Unidos e falei, olha, eu só vou poder vender o que eu conheço. Falei. Aí eu fui para lá, conheci os condomínios, conheci as casas e vendi lá a casa, levei minhas clientes, né? Então isso eu faço uma vez por ano, né? Vou com algum cliente e quando eu tenho algum cliente que eu não posso acompanhar, essa minha parceira lá de Orlando, ela faz todo o atendimento por lá. E foi daí, né, que eu comecei a vender as casas em Orlando. Entendi. Bom, você já até entrou um pouquinho na minha segunda pergunta aqui, que era o motivo de você ter escolhido Orlando, né? Acho que tem muito a ver com essa coisa do sonho, e a coisa foi acontecendo e acabou que você chegou. E aí queria entender também sobre o público, se a maioria dos imóveis que você vende lá são para brasileiros, a gente sabe que tem brasileiros que amam Orlando, nosso saudoso Silvio Santos é um deles, né? Mas se você vende também para o público local, assim, para americanos também, como que é essa venda aí desses imóveis em Orlando? Lá, Lucas, a gente tem duas vertentes, né? Eu trabalho com casas de vacation, que são casas de férias. Então, qual é o meu intuito? Eu trabalho com investidores. O meu intuito é que eles rentabilizem o seu dinheiro. Porque chega uma hora que aqui no nosso litoral, os clientes não querem mais comprar apartamentos, né? Enfim. Então, Karina, o que tu tem? Por isso que eu digo, o corretor de imóveis, que ele é camaleão, que ele se adapta às situações, ele sempre vai vender. Então, eu percebia que esse meu cliente de alto padrão, ele não queria mais investir na praia. Uhum. Então, eu tinha que ter uma outra alternativa. Então, eu levo para ele essa alternativa. Olha, eu tenho casas na faixa de 400, 500 mil dólares, onde nós conseguimos financiar pelo banco, né, 80%. Aí eu faço toda essa parte também junto com a contadora lá dos Estados Unidos, né?
Então, a Carina vende para brasileiros, né, Uhum. em Orlando. Então, essa é a minha expertise. Entendi. A minha cidade aqui, tipo, eu moro em Balneário, mas as cidades próximas, tanto Brusque, Gaspar, Curitiba, são regiões que elas são muito ricas, né? Então, esse investidor, às vezes, se eu não conseguir trazer um bom investimento, eu acabava perdendo ele. Então, na verdade, eu vendo casas de férias, onde os meus clientes alugam essas casas e elas ficam alugadas e rendendo para eles em dólar. Aí, quando eles vão viajar, eles já têm o banco lá e acabam tendo dinheiro lá em dólar para aproveitar. Ah, que legal, entendi. Então, seu nicho é brasileiros que querem casas no exterior, né? E aí, Isso eu queria mesmo. entender um pouquinho como é que é esse perfil desse público, você já até falou um pouco, e principalmente o que que eles buscam nesses imóveis, nessas casas, se tem algumas coisas que são recorrentes, o que que você consegue traçar desse perfil aí? Eles são empresários, Lucas, que eles querem começar a aportar um pouco de dinheiro nos Estados Unidos. Então, essa é uma forma legal, né, deles abrirem uma empresa, porque todas as casas lá são vendidas como se fossem holds, né? Já abrem Uhum. uma empresa. Aqui, diferentemente do Brasil, que eles começam a comprar no nome da pessoa física e depois acabam abrindo uma hold. Então, a gente abre uma empresa para eles, nesse segmento que é imobiliário, e eles começam a movimentar o dinheiro lá. Alguns clientes, eles têm o sonho de morar lá, né? Então, eles acabam comprando uma casa de férias, onde eles vão indo esporadicamente para lá, né? Ficam 3 meses e voltam, ficam mais 6 meses e voltam. Então, são dois públicos distintos: aqueles que querem morar, que estão planejando a saída para lá, ou aquele investidor que ele quer aportar um pouquinho, né, de dinheiro, lembrando que o dólar sempre é um bom investimento, e eles acabam também investindo, né, em dólar para deixar um dinheiro lá no outro país, digamos assim, né? Legal. E em termos das especificações das casas, você sente que tem perfis específicos, sempre tem umas buscas que se repetem, como é que é esse perfil das casas? Quando o cliente vai comprar uma casa nos Estados Unidos, né, ele acha, vou querer uma casa de 3 quartos, como no Brasil. Mais Uhum. ou menos assim que funciona. Só que lá eu sempre oriento eles, olha, no mínimo a casa tem que ter 5 quartos, porque a gente consegue locar para 3 famílias no mesmo imóvel, mas tem casas que a gente vende que tem 8 quartos, 12 quartos. A gente trabalha mais realmente focado na locação. O que Entendi. que esse cliente vai rentabilizar? Aí os condomínios eu também, né? Esse daqui fica mais perto do Magic Kingdom, esse do Animal Kingdom. Aí eu fico trazendo para eles o que eles vão conseguir ter de benefícios. Tem o mercado, o parque é assim, então eu trago mais ou menos essa leitura para eles. Mas no mínimo que eles acabam escolhendo uma casa é de 5 dormitórios, porque a gente consegue, né, alocar ela ali para 3 famílias, que a rentabilidade é mais interessante. Legal. E como é que é esse processo? Vou perguntar, esse processo de compra e venda internacional, mas especificamente sobre Orlando, né? Que você está mais lá. Quais diferenças, quais semelhanças que tem em relação ao processo de compra e venda de um imóvel no Brasil? Você acha menos burocrático? Como é que é isso aí? É mais? Enfim. Assim, Lucas, eu acho menos burocrático, né? Uhum. Quando eu vendia, porque aqui no litoral nós não trabalhamos muito com financiamento bancário, porque as construtoras elas acabam financiando em 100 vezes ou em 120 vezes direto com a construtora. Correção do CUB, INCC. E quando eu trabalhava com o público, que era Minha Casa Minha Vida, a grande maioria era financiado. Então, Sim. os bancos financiam de 80% a 90%. Como é que funciona toda a situação? Na época eu fui antes da pandemia, né? Então, o cliente ele tinha que fisicamente abrir uma conta em qualquer banco para aportar o dinheiro lá. E 20% nós dávamos, né, é pago para a construtora e 80% eles conseguem financiar. Então, o dinheiro vai para o Brasil todo quente, né? Digamos assim, a gente vê qual é o melhor banco para fazer essa transação e nós financiamos a casa para o cliente. O que acontece que eu acho muito legal, assim, ninguém é obrigado a nada. Eu nunca me esqueço que eu fui com uma cliente, né? Ela é uma das minhas melhores clientes e ela, como toda brasileira, né? Pichinchava muito. Aí ela perguntou assim para a construtora, tá, e se eu comprar, eu quero um desconto X, ela falou. Aí como é que eu vou pagar? Aí ele olhou para ela.
você paga à vista ou você financia. Então, não existe esse negócio de chorar por desconto, né? Lá não existe isso. Eles são muito práticos e, digamos assim, tu assinou um termo, certo? Que tu vai ficar com a casa. Tu tens ali 10 dias para te arrepender, caso tu não queira ficar com o imóvel, eles se devolvem um sinal e tá tudo certo, né? Então, não existe, assim, muita burocracia e Uhum. também, não, você quer, ok. Se você não quer, tá tudo certo. Aí nós abrimos a conta no banco, depois a gente vai até uma contadora, a gente abre essa conta para ela também, né, entender, para ela abrir a empresa, para ela, né, botar esse dinheiro na empresa, a casa fica no nome de uma empresa. Caso uma das partes, né, acabam falecendo, não tem a parte do inventário, enfim. A parte do contrato também é mais tranquila, não tem um registro de imóveis, né, ela é feita de uma forma mais rápida também. Então, é tudo muito rápido. A taxa de juros hoje está na faixa de 4 mais ou menos, mas na época era praticamente 0,9, 1% ao ano. Praticamente não tem juros, né? Então, é muito fácil de comprar. Eu digo assim que é mais fácil do que a gente imagina. Hoje, com a pandemia, a gente consegue fazer tudo de forma digital. Abertura de conta, abertura de empresa, assinatura dos documentos, e fica ainda mais fácil, né? Se tiver um corretor aí que pode auxiliar o cliente, ele ficar tranquilo, ele pode comprar de olho fechado, que não tem problema nenhum em relação a isso. Legal. E você, hoje, lá em Orlando, vende mais casas novas ou usadas? Como é que é? São casas que as famílias americanas já têm e estão se desfazendo? Ou casas que as construtoras estão lançando? Ou as duas Somos coisas? casas de lançamento, Lucas, porque o que acontece? Como eu trabalho mais focada em rentabilidade no aluguel, Uhum. lá os condomínios são diferentes das casas que você vai morar. Então, assim, eu fui visitar alguns condomínios para morar, então é uma outra pegada, né? Digamos assim, quando tu compra uma casa em condomínio para morar, esse proprietário dessa casa, ele pode alugar somente anualmente, né? Ou não alugar, depende da regra do condomínio. Já as casas de férias, elas têm muitos atrativos. Então, a parte do home club, ela é gigantesca, né? Digamos, tem piscina artificial, tem bar, tem academia, mas assim, é tudo muito grande, sabe? Sim. Como se você estivesse literalmente num clube, né? Então, essa procura por casas que tenham muitos atrativos, elas têm uma melhor liquidez, né? E como a demanda agora é um pouco maior, questão política, assim, lógico, quando, né, mudou ali a gestão política, teve muita procura para lá, e acabaram tendo que esperar um pouquinho, às vezes até 8 meses para a casa ficar pronta, né? Em função de muita procura por morar em Orlando. Que Isso legal. tá lá, meu Deus, é muitos brasileiros. Faço ideia. Karina, e o que você acha que pode, precisa, barra pode melhorar, tanto no mercado internacional, né? Tanto no nacional também que você atua? Dos Estados Unidos, né? Eu fui também para Portugal, fiquei imersa ali uma semana, trabalhando numa grande imobiliária para entender um pouco mais. Eu vejo assim que os corretores, eles de fato se respeitam, sabe? Legal. E eu, Lucas, eu sempre levantei essa bandeira, né? Porque eu sou corretora há 17 anos. O fato de eu ser mulher também é um fato que eu preciso estar sempre me impondo, né? Eu tenho que Uhum. provar que sou uma boa profissional, eu tenho que impor respeito. E hoje eu trato com muitos investidores homens, né? Então, hoje eu consigo, de fato, assim, ser firme, né? E mostrar para as mulheres que a gente consegue também, né? Ter esse papel perante ao mercado. Então, o que eu vejo de bom no mercado internacional é sobre parcerias, que lá funciona muito bem. Aqui no Brasil não funciona tão bem, né? Porque eu digo assim, ó, o corretor de imóveis, muitas vezes ele não vê a corretagem como uma carreira profissional. Ele está ali, ele está corretor. Então, o que que ele quer? Eu falo pelo meu mercado aqui, Você entende que como é o uma mercado de profissão de valores mais transição, altos, né? assim? Balneário Camboriú, ele é considerado o metro quadrado mais valorizado do Brasil, né? A gente fala que é a Dubai brasileira, e tem muita gente que quer estar aqui. Então, tem muita gente que é oportunista e acaba querendo ficar aqui 2, 3 anos. E, Tá. depois eu não sou mais corretor. Então, eu sinto que isso ainda precisa melhorar muito, né? Eu, Karina, trabalho muito com parcerias. Acho que 90% das minhas vendas são feitas assim, porque eu acredito.
quando tem duas pessoas no negócio, a gente consegue entender os dois lados, né? E acaba ficando um pouco mais fácil de concretizar a venda. Então, o que eu sinto é que deveria realmente mudar a parte da parceria. Uma outra coisa que eu acho muito bacana, né, do mercado americano é que existe um sistema único que se chama o MLS, que aqui no Brasil não funciona tão bem, né? Digamos assim, cada imobiliária tem seu CRM, né? Cada imobiliária tem seu funil de vendas, enfim. E lá já fica tudo muito mais prático, Ah, é né? Eu mais sou a Karina unificado. corretora e estou comprando para o meu cliente e o outro, né, corretor está comprando para o cliente dele, então está vendendo. Isso eu acho muito mais rápido, sabe, Lucas? Eu acho que a coisa funciona muito bem, né? Ah, legal. É como se fosse um sistema unificado. Isso mesmo. Entendi. Massa. E, Karina, o que que você acha que são os principais pontos que estão aquecendo essa busca, né, do brasileiro de investir no mercado internacional? Que realmente é questão política, né? As pessoas acabam achando que lá vão ter outras oportunidades, que lá vai ser um pouco melhor. Só que uma vez eu escutei de um grande construtor aqui da nossa região e eu compartilho, né, dessa opinião dele. O Brasil é um dos lugares onde existem mais oportunidades para te ficar rico, de Uhum. fato, né? Mas tem muitas pessoas que acabam ficando com medo, né? Acabaram indo para os Estados Unidos em questão da questão política, e isso é uma coisa que pesa bastante mesmo, né? Os clientes que eu Sim, acabei conhecendo e fechando negócio, né, Lucas? tá. Karina, a gente está vivendo um momento que o dólar está, de certa forma, alto, né? Queria entender como que essa alta do dólar impacta na compra desses imóveis por brasileiros, se você tem sentido uma queda nessa busca, ou se não, se mesmo com o dólar alto, essas buscas estão aquecidas ainda e estão, enfim, crescendo. Mas nós estamos comprando em dólar, né? Mas a valorização também é em dólar e a locação também é em dólar. Então, na Uhum, verdade, ele está aportando no dinheiro, mas ele também está tendo uma rentabilidade alta. E lógico, né? No primeiro ano ali, a política teve muito mais ascensão, né? Das pessoas quererem ir, depois foi baixando um pouco mais, mas o cliente ele já tá com aquele dinheiro reservado para fazer esse tipo de investimento. Porque assim, os empresários que eu atendo, a grande maioria exporta também, então eles precisam ter algum vínculo, né, com os Estados Unidos. É mais por esse motivo também. certo. A gente está falando muito sobre Orlando, né? Mas como eu trouxe no início, você já comentou também, você tem licença para vender imóveis em Portugal também. Queria entender um pouquinho desse mercado, se você acha que também é um país onde vale investir. Não cheguei a vender, trabalhei lá até uma semana, fiquei imersa em uma imobiliária grande e conheci todo o mercado, conheci Lisboa, conheci o sul também de Portugal. Os imóveis, eles têm um valor alto, né? Então, muitos brasileiros que me procuraram na época eram para morar Uhum. e acabaram não dando continuidade porque acharam que de repente no Brasil seria melhor. Então, eu sempre falo assim, né? Por mais que a gente seja muito bem recebido, mas quando tu vai para outro país, tu é sempre um estrangeiro, Sim. né? Então, Portugal eu não consegui concretizar a venda em si, mas todas as pessoas que me procuraram na época, eles queriam morar fora do país, eles queriam morar lá em Portugal. Legal. E agora falando especificamente aí de onde você está, de Camboriú, né? Você mesmo já comentou sobre o potencial imobiliário e mercadológico daí. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que você acha que são os diferenciais daí, por que essa venda está tão aquecida, tem tantos imóveis novos, tantos empreendimentos novos sendo construídos aí. Em Camboriú, eu costumo dizer que ele é a menina dos olhos, né? O nosso litoral ele é muito bonito. Uhum. Convido você, Lucas, a conhecer. Camboriú eu conheço, já passei E é muito. uma tarde aí. Ah, tá ótimo já, né? Foi, é. Ótimo. Eu desci em Itajaí, no Porto, e aí eu fui rapidinho em Camboriú, mas deu pra conhecer pouca coisa, mas posso dizer que conheço. Ah, legal. Balneário Camboriú é considerado o metro quadrado mais valorizado do Brasil hoje. Por quê? Porque aqui, digamos assim, tem muita segurança, Uhum. sabe, Lucas? Então, determinados estados do nosso Brasil, ele não é tão seguro. E Balneário Camboriú, ele tem uma ligação bem próxima, digamos, com Itapema,
Meia Praia, Balneário Perequê e Porto Belo. Então, são todas praias que são. Em 25 minutos, tu acaba fazendo todas elas. Eu estava em Balneário Perequê nesse momento, antes, né, da gente começar o nosso bate-papo. E Uhum. Balneário Camboriú trouxe muita coisa. O que acontece? O pessoal fala assim: ah, Balneário Camboriú é a Dubai brasileira. Mas eu costumo dizer assim que ela é Las Vegas, porque tudo está sendo feito aqui, né? Foi o engordamento da faixa de areia, também a gente deixou pronto os moles, que ficaram lindíssimos. Tem a roda gigante, tem o Parque do Dinossauro, tem o aquário, tem o espaço da NASA. Então, assim, você não vem só para ir na praia. Você tem muitos atrativos, tem excelentes restaurantes, uma alta Tem um gastronomia. aparato E o nosso cultural prefeito é também um sendo cara feito, né? jovem, né? E aí ele está sempre muito preocupado com a infraestrutura, com qualidade, com segurança, com educação. Então, eu posso dizer assim que eu sou muito feliz morando em Balneário Camboriú, porque eu me sinto muito bem aqui, né? E sem contar que as pessoas que moram na praia vivem 8 anos a mais, é por isso que eu vim para cá. Ainda quero morar na praia também. E vem morar na praia, Lucas, é muito bom. E realmente, eu morei muitos anos em Brusque, eu fiquei Uhum. protelando essa minha vinda de morar, né, fixo aqui, vinha todos os dias, mas de fato aqui é uma cidade que eu digo assim, a gente tem vergonha de não fazer uma atividade física, né? Eu amo correr. Que Aí hoje legal. de manhã eu fui correr ainda agradecendo. Eu disse, poxa, que legal, né? A gente está num lugar onde eu posso trabalhar, posso ter qualidade de vida. Isso é muito bacana. E tudo que Balneário Camboriú vem fazendo, as praias ao lado, elas saem ganhando, que é a Praia Brava, que é Itapema. Então, toda essa valorização do metro quadrado, ela acaba acontecendo para as demais praias. E tem várias construtoras aqui muito boas, dentre elas é a FG Empreendimentos, né, Uhum. onde a família do Cristiano Ronaldo acabou comprando imóveis aqui. No início, a primeira garota propaganda deles foi a Sharon Stone, a Grazi Massafera, a Cláudia Raia, enfim, né? É uma construtora que eu tenho bastante apego. E eles vão lançar o mais alto do mundo residencial. Então, em primeira mão aqui para quem está nos ouvindo, ele vem com uma assinatura, tá? Que é a assinatura do Ayrton Senna, que vai deixar a nossa cidade ainda mais na boca do povo, digamos Sim. assim, né? Então, as pessoas de fora do nosso país vão querer saber onde é Balneário Camboriú e com isso vai trazer muita visibilidade para cá. Por isso que eu digo que o nosso mercado ele não para de crescer, porque aqui tem muita coisa acontecendo e Santa Catarina, de fato, assim, Lucas, é um estado diferente. Porque aqui a gente não espera pelo poder público, né? Tanto Balneário Camboriú, existe uma associação das construtoras, quanto as demais praias, onde muita coisa sai do dinheiro privado, né? Ah, eu quero colocar os chuveiros na praia, lá essa associação coloca. Eu Ah, que quero legal. iluminar o mole. A sexta-feira passada foi feita Karina, uma festa para. Pode desculpa falar. a ignorância, porque quando você fala mole, eu não consigo entender o que é. Talvez seja uma coisa local. É bom tu saber, porque esses dias um cliente me perguntou. Boa observação. Moles são pedras, né? Que elas têm praticamente, né, uma metragem. E essas pedras elas servem para filtrar a água, Lucas, e levam toda a sujeira para o alto mar, fazendo Ah, com que que a praia legal. fique mais limpa. Aham. Consequentemente, esse mole, a gente usa para caminhar, para correr, para fazer as fotos. E em específico na praia de Itapema, junto ao mole, nós vamos ter o pier também e vão ter várias lojas e o Red Rock Café está vindo aqui para nossa praia também, Itapema. E isso foi para a gente muito legal, né? Até sexta-feira passada eu participei do evento, chamaram alguns corretores, eu fui lá. E o Red Rock vindo para nossa região, a gente de fato, poxa, nós estamos entre os melhores lugares do mundo, realmente, que é tão pertinho aqui da gente, né? Sim, legal. Karina, bom, acho que deu pra gente entender um pouquinho, né, enfim, desse seu trabalho, mas nem tudo são flores. Queria entender o que que... Legal. Não mesmo, né? Quais que são as maiores dificuldades que você encontra na comercialização de imóveis, enfim, de empreendimentos imobiliários? Karina, eu sempre digo assim, tem uma frase que eu uso, quem me segue no Instagram, que nem tudo é o que parece no Instagram. E nunca é, Quase né? nada é, na Porque é muito verdade, parece. nada é, né? Mas tem gente que às vezes tem dúvida, né, Lucas? É, Então eu deixo bem claro que sim. nada é.
Então, assim, quando eu iniciei na corretagem, Brusque, vendendo os imóveis de valor mais baixo, eu tive muitas dificuldades para chegar nas construtoras, porque eu era uma recém-formada e como era uma cidade pequena, né, as pessoas acabavam não me dando muitas oportunidades. Ah, eu já trabalho com a corretora tal, já trabalho com a imobiliária X, e eu pensava, meu Deus, né, como é que eu vou pagar os boletos, né? E eu usei uma ferramenta, Lucas, que eu quero ensinar para vocês que ela funciona na corretagem. Posso falar? Claro. Comprei um par de tênis novo, botei no pé e comecei a entrar rua por rua da minha cidade, ia fazendo as captações dos imóveis, porque é o que eu tinha para vender. Eu não tinha de construtora porque ninguém me dava tanta oportunidade. Sim. E depois de um tempo, como eu sou muito persistente, né? Uma das construtoras me chamou e me deixou, me deu a oportunidade de vender. E eu agarrei com unhas e dentes, né? E oferecia sempre aquele condomínio, fiz muitas vendas. E foi daí que a Karina começou a se lançar no mercado. Mas como eu sou uma pessoa incomodada, né? Eu queria vender o litoral. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei assustada, porque aqui tem uma concentração de profissionais muito bons, tá? Eu pensei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer para captar imóvel? Né? Porque o porteiro é corretor, a zeladora é corretora, Caramba. e eu não tinha acesso aos prédios, né? E aí eu lembrei que eu sabia jogar o jogo, né? Que só tinha mudado o campo. Então eu coloquei novamente o par de tênis, comecei a visitar todas as construtoras Prazer, eu sou a Karine de Manioto, corretora de imóveis, e foi daí que eu comecei a entender esse mercado e ofertar para os meus clientes que já haviam comprado em Brusque, para eles entenderem que eu já estava aqui no litoral. Então, isso foi uma coisa muito difícil no início, porque eu tive que me reinventar como profissional, né? Mostrar o meu valor. E, e o fato de ser mulher também, né? Eu não sou feminista, nada disso, né? Adoro que segura minhas sacolas, que abre a porta do carro, mas também é um fator que predomina muito assim, sabe? Eu tenho que estar sempre provando, né? Teve uma época da minha vida, Lucas, que eu não me arrumava tanto para atender os clientes, porque eu só queria de fato vender, né? Eu não queria, né, que nada, que as pessoas achassem que eu não estava querendo nada além daquilo. E depois, conforme eu fui entendendo quem a Karina era de fato, as coisas começaram a acontecer e as pessoas hoje, né, têm um respeito por mim e pelo meu Uhum. trabalho. Mas assim, até hoje, né, que nem ontem eu estava no Rio Grande do Sul. Eu fui na terça-feira. Então, o que que eu faço? Eu boto a pastinha debaixo do braço e vou, bato nas empresas, visito os clientes. Eu não sou uma pessoa que espera o cliente. Eu vou até lá para atendê-lo, né? E fora que eu falo para todo mundo que eu sou corretora, né? Eu vou no dentista, eu já vou intencional. Esse dentista tem que comprar comigo. Sim. Uma vez eu precisava comprar uma bicicleta, que aqui era a moda da bicicleta. Fui na loja da bicicleta, vendi para o dono da loja, Que entende? legal. Então eu estou o Aham. tempo todo sendo intencional e eu estou o tempo todo falando que eu sou corretora. Nunca Isso eu faço descansa. sempre. Não, Tá, tá sempre na mas assim, atividade, posso né, te cara? falar, seu Lucas, a profissão é tão boa que eu trabalho, porque assim, ó, legal. Eu vou visitar o cliente, eu saio para jantar com os clientes, eu vou tomar Sim. café com eles, tomo chá, fico amiga, for no aniversário. Então, assim, para mim, eu juro, é um estilo de vida, né? Tem Uhum. gente que fala, Sim. Karina, mas tu trabalha demais. Eu digo, gente, a única coisa que eu não faço é trabalhar. Por quê? Porque eu estou vivendo a minha vida, né? Sim. Então, isso que às vezes é um pouco difícil das pessoas entenderem, né? Ô, Karina, e nessa jornada sua, falando especificamente do Glemo, a gente é uma plataforma nova que está surgindo no mercado, exatamente para Sim. facilitar a vida, né? E essa jornada aí de quem quer vender, comprar ou investir no mercado imobiliário. Queria te perguntar como que essas plataformas de venda de imóveis te auxiliam no seu dia a dia, se você lança mão delas para vender, ou se você tem um sistema próprio seu, como é que essas plataformas, como é que você lida com elas, com essas plataformas já existentes? Eu sempre acho que nós, sempre acho, não tenho certeza, que a gente deve usar tudo ao nosso favor. O mercado está mudando, sempre lembrar que o corretor ele tem que ser camaleão, se adaptar ao meio, porque Sim. senão ele fica para trás. Há 17 anos eu ouço que a profissão de corretor de imóveis vai acabar, só que ela nunca vai acabar, porque pessoas compram de pessoas, né? Por mais que exista a tecnologia, né? Ela está aí para nos auxiliar.
eu, Karina, né, eu uso CRM, eu uso funil de vendas, porque para mim, assim, ó, Lucas, é humanamente possível tu lembrar tudo que tu falou com as pessoas. Sim, claro. Então, o corretor, ele tem esse hábito, como ele é muito comercial, muito falante, ele esquece de fazer a parte burocrática, e às vezes a ferramenta é excelente, só que o corretor não usa, né? Uhum. Então, eu sempre falo assim, ó, eu uso sempre ao meu favor, então eu acabo fazendo tráfego pago para os meus corretores, para mim eu faço mais sobre posicionamento, né? Porque eu já tenho meus clientes de carteira e vejo como uma grande aliada, né, para o nosso mercado e facilita muito a vida, Lucas. Nossa, para mim é muito importante que a gente tenha, né, um sistema que a gente consiga ali de fato disponibilizar as fotos com mais rapidez, né, deixando o cliente mais a par do que vem acontecendo, porque eu sou da época, né, que não tinha tantas plataformas, não tinha nenhuma, acho que praticamente. Então, hoje eu vejo ela como uma grande aliada minha. E falando dessa divulgação digital, o que, que você acha que não pode faltar na hora de anunciar um imóvel? O que, que você acha que são os diferenciais, por exemplo, de um bom anúncio que brilha aos olhos de quem está querendo comprar um imóvel? Primeiro, a gente precisa, eu vou dar minha opinião, né? Primeiro, a gente Claro. precisa estudar o público que quer, porque muitas vezes o que vai brilhar os olhos dele é o preço, Uhum. né? O preço do produto. E muitas vezes é uma boa foto, uma excelente apresentação, né? Eu falo nesse sentido, não sei se é isso que tu queria me Sim, sim, perguntar, sim. mas eu sempre penso de que para quem eu estou ofertando aquele produto, quem é a pessoa que eu vou oferecer. Então, eu trabalho sempre com fotos, trabalho com vídeos e também direciono para os lugares onde as pessoas já me conhecem ou estou querendo criar um relacionamento também. Legal, não, exatamente isso. O que, que são os diferenciais, né? Queria entender isso, você respondeu super. O que, que faz um anúncio ser diferente, ser mais assertivo que o outro? Mas isso faz todo sentido, né? Primeiro que você encaminhar para aquele público ali que tá buscando aquilo, porque ele vai se identificar muito mais. Karina, queria te fazer uma pergunta que eu acho que é um pouco difícil, mas queria que você me dissesse qual que é o melhor país para se investir em imóveis hoje e se você acha que esse cenário tende a permanecer assim, ou se num curto espaço de tempo, por exemplo, em 5 anos, isso vai mudar, como é que é? Falar que é o Brasil, porque na verdade aqui tem muitas oportunidades. O nosso litoral, vou puxar a sardinha para o nosso lado Uhum, específico. Aqui, nossos imóveis, eles chegam a duplicar o valor, às vezes triplica, mas vamos ser mais conservadores. sim, Tem uma praia da qual eu vendo, que é Balneário Perequê, né? Em 2017 eu vendi alguns apartamentos ali frente ao mar, na época por 680, 700 mil. Hoje esse mesmo produto eu estou revendendo por 3,5 milhões. caramba. Então ele teve uma valorização de quase 14, quase 400% num determinado produto. Então, assim, tudo que tem praia, tudo que é atrativo, tende a valorizar mais. Então, eu vejo o Brasil sempre como uma grande oportunidade. O que acontece? O dólar está para aumentar um pouco mais, né? A gente acha que vai chegar em cerca de R$ 6. Uhum, Então, o Brasil ele ainda acaba te trazendo essa tranquilidade, né? Digamos assim, que aqui eu realmente vou ter essa melhor liquidez, né, do imóvel. Porque no nosso litoral específico, a gente vende para o mundo inteiro. Então sim, é muito louco falar isso, né? Mas assim, que nem ontem eu recebi, até posso mostrar no direct, uma moça que trabalha em uma construtora em Orlando. O nome dela é Fernanda Quitério. Ela mandou, oi, cá, né? Depois me passa informações que nós queremos comprar um imóvel aí. olha que Então, legal. esse movimento, ao contrário, ele já vem acontecendo, Aham. né? Porque o Brasil, ele é rico, né? A gente sabe disso. E o mercado imobiliário, Lucas, ele é cíclico. Então, a cada 5 anos, ele está sempre se reinventando. E quem é investidor, o dinheiro, assim, o dinheiro ele não some, certo? O dinheiro ele fica na mão de poucas pessoas em determinado momento. Então, o investidor, quando precisa comprar bem, ele tem a grana na mão, daqui a pouco ele usa esse mesmo imóvel para deixar na locação que ele está rentabilizando, daqui a pouco ele revende num valor mais alto. Eu sempre digo, é um grande jogo o mercado Sim. imobiliário. Né? Então, muitas vezes, o que que acontece? Eu estou com investidores, Karina, eu prefiro investir no fundo tal, enfim, eu falo, olha, tudo bem, né? Vamos botar os ovinhos em várias cestas, mas sempre a compra dos imóveis ela sempre sai na frente, porque ele é palpável.
né? Então, muitas pessoas acabam escolhendo o mercado imobiliário para enriquecer e para fazer aí, né, a sua carteira de aluguel e se aposentar muito bem. Então, eu vou escolher o Brasil. Tá bom, tá valendo. A gente falou, eu tinha te perguntado sobre o perfil dos empreendimentos, sobretudo em Orlando, né? E pelo que eu entendi, é mais um perfil de alto padrão, né? São casas grandes, com muitos quartos, enfim, casas mais luxuosas. Você acha que esse é o perfil que vale a pena? Ou se a pessoa tem menos, uma condição, né? Menos que ela não está tão disposta a investir em imóveis tão caros, também vale a pena procurar nesse mercado? Ou você acredita que não? Que nesse caso é melhor ela procurar um imóvel aqui no Brasil? Enfim, entender, né? Se você acha que esse mercado, sobretudo de Orlando, é válido quando a gente está falando de grandes casas, de um imóvel de alto luxo mesmo. Vale a pena, se de repente, se tu tem esse sonho de morar lá, ou a pessoa quer investir lá, lá também tem os apartamentos. Uhum. Não é como o nosso litoral, tá, Lucas? Que aqui a gente tem apartamentos de prédios, que é o Yacht House, de 81 andares. Lá eles são mais conservadores, Isso você tá? está falando em E é muito Camboriú? rápido. Oi? 81 andares onde? Em Camboriú, Em Balneário Camboriú. Camboriú. Tá. Uhum. Isso. Aquele prédio do Neymar, não sei se você já ouviu falar. Sei. Não sei qual é, mas sei que Neymar tem apartamento em Camboriú. É, ele nunca tem, mas ele tem. Tem, tem. Pra constar. Mas a gente usa assim, né, como referência. O Yacht Sim. House é um empreendimento que vieram muitos especialistas de fora do Brasil para construírem um prédio. Ele é uma referência, tem 81 andares. E no Brasil, a tecnologia ela está muito avançada, Sim. né? Nos Estados Unidos, assim, eu fui lá, acompanhei, então eles usam muito drywall, né? É muito aquela casa meio que de mentirinha, que Uhum. tudo bem, elas ficam bonitas, são maquiadas, enfim. Então, esse cliente que não tem tanto dinheiro, mas ele tem um sonho de morar lá, ele acaba comprando os apartamentos, né? E hoje já existe outros segmentos de construção, tá? São bairros que não ficam próximos aos parques, né? Que a gente fala que é Kissimmee, fica um pouquinho em outros bairros, que eles compram casas mais baratas, e essas casas eles usam para quê? Para alugar para o próprio governo, que tem uma rentabilidade boa, ou para eles morarem também. Então, tem muitos brasileiros que estão aportando dinheiro em Orlando, comprando essas casas um pouco mais retiradas, né? Sim. Não muito próximas aos Aos parques, parques. e eles acabam fazendo as casas e alugando para o governo, porque o governo lá ele tem muito essa questão da ajuda, né? Eles pagam aluguel para as pessoas por um determinado tempo, enfim. Então, esse é um excelente negócio também, tá? Tu consegue alugar para o governo ou, de repente, se preferir, tu pode morar lá também. Legal. O Glemo hoje é uma plataforma que atua só no Brasil, mas tem planos também da gente atuar no exterior. Inclusive, a gente já tem empresa aberta nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, para futuramente a gente começar também a poder comercializar os imóveis nesses mercados. Eu queria que você desse algumas dicas, se você quiser focar, claro, no mercado americano, enfim, para quem tem também esse interesse em comercializar, e falando mais para corretores, né, ou construtoras imobiliárias que pretendem expandir os negócios para esse mercado também, se você tem dicas para dar para essas pessoas. É bem legal, porque tem muitos corretores que me procuram, cara, eu queria tanto vender lá, e não tem muito mistério. Lógico, se você tiver uma plataforma que consegue te ajudar de maneira mais rápida, né, para que você ajude melhor o seu cliente. Então, eu acho, sim, é sempre aquela história, né? O corretor que sai na frente, ele acaba vendendo mais. Uhum. Foi no meu caso, né, que muitas pessoas, Karina, o que tu vai fazer lá? Mas é aquela história, assim, um imóvel lá em Orlando, que custa na faixa de 2,5 milhões, 3 milhões, um apartamento aqui, Lucas, digamos assim, frente e mar, hoje ele está em torno de 14 milhões. Então, o que acontece, né? Às vezes o meu cliente, ele não quer botar 14 milhões em Balneário Camboriú. Ele quer comprar 3 casas em Orlando, onde ele vai ter uma rentabilidade, às vezes até mais alta, né? Sim. Do que propriamente por aqui. Então, a gente precisa entender o que o seu cliente procura, mas eu vejo o mercado muito globalizado. Tá. Então, eu sinto assim que o corretor ele tem que se ater a isso o quanto antes, porque o cliente dele, ele não sabe o quanto tem na carteira do cliente, mas ele só vai saber oferecendo.
Por que que eu vendi casas em Orlando? Porque eu ofereci. Uhum. Porque eu não sei se o meu cliente tem um desejo de comprar lá, né? Então, eu sinto isso, que o mercado E ele é às vezes muito a própria pessoa, o globalizado. próprio cliente nem sabe que tem esse potencial, né? Cabe ao Isso corretor mesmo, também fazer porque essa ninguém educação de explicou para mercado. ele. Justamente, eu concordo contigo 1000%, porque o que acontece? O que que o corretor vende? Ele não vende imóveis, ele vende informação e solução, Uhum. né? Que nem assim, tu acha que os clientes querem comprar um apartamento na praia? Eu já escutei, mas eu não tenho condições. Aí eu falo para ele, olha, se soubesse que é mais fácil do que tu imagina, porque realmente é fácil. Aqui eu tenho uns estúdios que eu estou lançando, vou lançar segunda-feira, dia 9/9, que são apartamentos de um dormitório, a partir de 300 mil, a gente consegue fazer em 100 vezes direto com a construtora. Olha que Então, tu vai legal. ter um imóvel na praia, né, aportando um valor baixíssimo, Uhum. que depois de pronto ele está valendo 800, 900 mil, né? E por isso que eu digo, é o nosso dever como corretor passar todas as oportunidades que tem para o nosso cliente, mostrar para eles, olha, tu pode aportar o dinheiro aqui e ali, para não deixar ele escapar, sabe, Lucas? Sim, Porque muitas vezes assim o cliente ele escapa, ele vai para o mercado financeiro e a gente às vezes perde ele, porque ele é mais conservador. Mas se eu conseguir ensiná-lo, ó, aloca aqui, faz dessa maneira, vamos fazer desse jeito, te ajudo a montar uma carteira, ele vai entender, opa, eu consigo também ter tanta rentabilidade quanto e ser seguro também, né? Então eu acho que é o nosso dever como corretor entender de todos os mercados. perfeito. É isso. Acho que de todas as profissões, em todas as profissões, né, Karina? Além de fazer o seu trabalho, é também mostrar para as pessoas que elas podem ter acesso àquilo, né? Karina, bom, eu acho que a gente passou por muitos assuntos aqui, falando muitas coisas legais. Eu queria saber se você tem mais algum recado para deixar pro pessoal, alguma coisa que você queria comentar aqui, a gente não tocou nesse assunto. Enfim, tá com você aí. Sabe que uma boa vendedora, eu vou vender meu produto, né? Certíssima. Lucas, Vai que a hora é essa. a Karina Esmanioto é corretora de imóveis e já faz uns 3 anos que eu tenho um projeto que é voltado para mulheres. Que Esse legal. projeto se chama Mulher Também Vende, Aham. onde eu faço imersões aqui em Balneário Camboriú. Eu tenho uma comunidade de mulheres onde elas fazem negócio entre elas. E isso é muito bacana, porque a gente acaba unindo as forças e mostrando o nosso poder aí perante ao mercado, né? Então, isso eu acho muito bacana. E também é muito legal porque muitos homens também me acompanham. Falam, Karina, eu vim bater uma foto com você porque a minha esposa mandou. Eu disse, que bom, fico feliz, né? Então, eu tenho esse projeto, que é um projeto paralelo, que a mulher também vende, onde a gente acaba criando muitas conexões e acaba fazendo também muitos negócios, né? E o meu lugar onde eu estou aqui, Lucas, a gente vende para o Brasil inteiro. Sim. Então, se algum corretor estiver assistindo, poxa, eu quero, né, me conectar, eu quero mostrar para o meu cliente como é que é Balneário Camboriú, eu quero vir aqui conhecer os imóveis, é só entrar em contato comigo, né? No meu Instagram, Karina_Manioto, estou no YouTube também, todas as minhas redes, e a gente bora ajudar o teu cliente aí a fazer um excelente negócio. É isso aí. Esse projeto das mulheres a gente acha através do seu Instagram também? Só para ficar mais Isso, fácil. eu tenho um Instagram que se chama Mulher Também Vende, né? Tá. E aí ali a gente fala sobre as imersões. Muitas vezes eu faço imersões online também, né? A gente contacta com corretores do Brasil inteiro, porque, como eu te falei, assim, no início não tinha mulheres que falavam no mercado imobiliário. Hoje eu fico muito feliz de terem outras mulheres, mas quando a Karina começou, não tinha ninguém que me ensinasse o caminho. Então, hoje é uma forma de eu retribuir tudo que essa profissão me trouxe. Ela me trouxe muitas coisas boas. Então, é a minha forma de dizer: poxa, vai por esse caminho, aqui é menos doloroso, aqui é um pouquinho mais fácil, aqui é assim. Então, eu vou mostrando aí para a mulherada como é que a gente faz para se firmar nessa profissão que não é fácil, tá, Lucas? Sim, Nosso sim. mercado aqui, estou falando de Santa Catarina, assim, ó, tu tropeça em uma imobiliária do lado da outra. É muita concorrência, né? Então a gente vive da construção civil e da corretagem. E o que que o corretor precisa fazer de diferente para se destacar no mercado? O mercado, assim, infelizmente, ele é muito, a porta de entrada é muito pequena, digamos assim. Então o corretor, ele não faz nada muito extraordinário. E o corretor que faz só uma coisinha diferente, que é o básico, ele acaba se destacando. O que que é o básico? É fazer vídeos,
visitar o cliente, a gerar uma experiência. E o corretor ele não se atém a isso. Que nem assim, quando eu vendia imóveis em Brusque, que eram de valor mais baixo, qual era a minha experiência com o meu cliente? Eu levava ele para tomar um café na melhor panificadora que tinha da minha cidade. E eu pagava o café, eu investia no meu cliente. Hoje, quando ele vem a Balneário Camboriú, eu levo ele para fazer um passeio panorâmico, para conhecer a orla, levo ele para passear de lancha, é uma outra experiência. Sim. Então, assim, por mais que o meu cliente ele tenha dinheiro, mas só o fato de eu proporcionar tais experiências para ele, ele vai fazer com que eu seja a corretora dele de estimação, digamos Sim. assim, né? Então, é isso que eu prego. Eu prego pelo um atendimento de excelência, Que legal. porque eu não é humanamente impossível atender muitas pessoas. Então, o meu lema é que eu tenho poucos e bons clientes. Eu trabalho mais ou menos nessa linha, né? E as pessoas só querem ser bem atendidas, porque comprar um imóvel é uma decisão muito difícil, né? Hoje eu invisto no mercado imobiliário, por mais que eu esteja no mercado, mas dá aquele frio na barriga. E o corretor, às vezes, ele não tem empatia pelo cliente. Ele está só preocupado com a comissão dele. Mas eu entendo ele. Eu entendo porque ele também tem os boletos. Sim. Só que o corretor, ele precisa entender que ele tem que se preparar para essa profissão. O que é se preparar? Poxa, eu vou ficar 6 meses conhecendo as construtoras, eu vou conhecer o lugar, eu vou saber onde é a escola, eu vou saber o valor daquela escola. Enfim, ele tem que resolver a vida do cliente. E o corretor, muitas vezes, ele só está pensando no bolso dele. E quem só pensa no seu bolso acaba não vendendo e acaba achando que a profissão não é tão boa quanto parece, né? Legal, claro, todo mundo quer ter uma experiência agradável, né? Enfim, essa sensação de que está sendo bem atendido não tem nada melhor, né? E em qualquer lugar que a gente vai. Karina, você vendeu seu peixe aí, vou vender o nosso aqui também. Como eu te disse, o portal... Para divulgar aqui? Oi? Um pouquinho para divulgar aqui? Claro, fica à vontade. Bom, Já se vamos lá. Esse podcast faz parte do portal Glemo, né? Que é um novo portal imobiliário que está surgindo com o objetivo mesmo de facilitar a vida de quem está tentando comprar um imóvel novo, vender um imóvel novo ou mesmo investir. Então a gente tá Instagram, portal Glemo, tem o nosso portal mesmo já com os imóveis lá à venda para as pessoas entrarem. A gente toma muito cuidado, inclusive, Karina, com essa experiência do usuário, né? Então toda a nossa plataforma foi construída e pensada para o cliente encontrar essas informações ali do empreendimento com facilidade e para que ele tenha uma jornada agradável e consiga, enfim, realizar o sonho de ter seu imóvel novinho. É isso aí, Lucas. É isso aí, portal Glemo. Queria pedir, Karina, sempre quando tem um entrevistado tete a tete aqui, hoje tá sendo a primeira vez que a gente tá fazendo à distância. A gente faz uma selfie. Ah, que legal. Então vou fazer uma selfie aqui com você na televisão, tá? Mas quem sabe um dia eu vou visitar vocês, Lucas. Aí a gente vai pessoalmente lá. Por favor. Eu vou te visitar aí, com certeza. Pode vir. Vamos lá. Ó, galera, eu tô aqui com o Lucas. Diz um oi aqui, Lucas, pros meus seguidores. E aí, pessoal? Estamos aqui batendo um papo sobre o mercado imobiliário. Isso aí, foi show de bola. E eu fico por aqui, tá assim, tá certo? É isso aí. Muito obrigado pela presença e por toda a sua disponibilidade de bater esse papo com a gente, viu? Beijo. Show de bola. Show de bola. Obrigado. Beijo. Até mais. Obrigada, Lucas. Tchau. E para você que tá em casa e acompanhou esse nosso papo com a Karina, foi super legal, né? Muito obrigado. E a gente falou tanto de imóvel que eu garanto que bateu aquela vontade de conhecer as opções disponíveis, não é mesmo? Então faz o seguinte, eu vou te dar uma super dica. Aqui na descrição desse vídeo já tá lá o link do Glemo, um hub imobiliário digital completíssimo. A gente já tá com mais de 100 construtoras cadastradas e produtos incríveis. E é claro, você pode entrar, ver aquele imóvel que mais se adequa a você e negociar para achar as melhores condições sempre. Então, não perde tempo não. Inicie agora mesmo a sua jornada no Glemo. A gente se vê na próxima edição do De Portas Abertas. Até lá!